onde a gente tem, onde a gente pode ganhar dinheiro, onde a gente pode melhorar a economia, principalmente depois de uma pandemia, numa pandemia nós vamos ver sérios problemas aqui. Pô, tu podia propor lá no Mercosul, né? Sabe o quê? Hum. Que a gente pudesse fazer umas transações aí entre os países aí com imposto reduzido, cara. Isso já tem. Mas eu tô falando assim, um imposto reduzido. Então, não, na verdade, zero. não, é zero, já tem. Mas, pô, esse microfone aqui, se eu for lá comprar no Paraguai e for trazer pra cá, os caras vão me cobrar. Pois é, mas aí é que tá. Aí tem outra coisa, isso não é fabricado no Paraguai. Esse é o problema, Entendi. entendeu? Isso foi Mas importado. Se for fabricado no Paraguai, E é aí, tranquilo. então, se for fabricado no Paraguai, não tem problema. Eles exportam soja para cá e outros commodities, entendeu? O problema é que o microfone foi fabricado fora, entrou no Paraguai. Por sinal, eles não têm porto, né? Então, o caminho é o Brasil. Tudo isso daqui vem por container. Tudo que a gente compra no Paraguai passou dentro do Brasil. Caralho, sério? Vem pelo Porto de Santos, pelo Porto de Como que é um Paraguaizinho aqui perto de São Paulo? Só pra pelo não ter que porto, viajar tanto. é verdade. Vem pelo porto de Paranaguá, vem pelos portos, passa, né? O Brasil dá passagem, né? Ou algumas coisas também vêm por aérea, né? Ou seja, pelas companhias aéreas, mas é muito menos. Que a maioria um barcão, vem né? Tem mais espaço exatamente, vem pelos portos em containers. Eles passam, né? A gente dá servidão, que é a passagem, eles passam sem pagar imposto, etc. Tal, pois vendem para o Brasil. Então, que engraçado, por que será que esses troços são tão mais baratos no Paraguai? Respondo, não tem problema. Porque o imposto é mais barato. Muito mais barato. É ridículo de mais barato. É o imposto de importação que é mais barato. Né? Por que isso lá atrás foi modificado no Brasil? Porque o Brasil começou a deixar de industrializar. Então veio uma lei, né, que hoje já não existe, é uma lei para garantir, né, que no mercado de informática o Brasil começasse a produzir. Né? Uma reserva. Funcionou? Então, mais ou menos. Mais ou menos. Porque, veja bem... microfone dessa qualidade aqui brasileiro. Por que mais ou menos? Porque vários produtos vieram e começaram a vir por Manaus, né, por Zona Franca, etc. Tal. E outros foram construídos. Então, carcaça, por exemplo, dos computadores, uma série de coisas aí, ou alguns partes do hardware são de fabricação nacional. Sim. O resto vem de fora. Então, na verdade, o que eles queriam lá atrás era promover a indústria nacional para gerar emprego, porque se você importa tudo, você acaba destruindo o emprego aqui no Brasil. Isso é um problema sério, né? É o problema que o Paraguai tem. O Paraguai hoje vive do emprego no serviço, ou seja, compra e vende. Aí o pessoal você entra, atravessa a fronteira, tem milhares de lojas lá vendendo a mesma coisa. Quer dizer, é o que eles acham para fazer. Né? A gente precisa promover a industrialização do país. Mas eu acho que nesse caso, esse imposto muito forte de importação, ele acaba sendo um remédio que ele causa mais dano do que realmente traz uma solução, sabe? Porque então, ele é um imposto muito alto, né? A gente tem que talvez rever isso, é uma questão de iniciativa do governo, não pode ser feito pelo parlamento, porque quando você diminui receita, isso os parlamentares, ou seja, os deputados e senadores não podem fazer, né? Quando você abre mão de receita, isso é constitucionalmente, exatamente, só o executivo que pode abrir. Entendi. Então, aí você tem limites para esse tipo de coisa. Né? O que a gente precisa é estabelecer o que a gente quer fazer no Brasil. Né? Qual que é o nosso... qual que é a nossa produção? Nós vamos ficar só na produção agrícola, né? É esse o nosso mercado? É o que a gente vai trabalhar ou a gente também quer ter indústria? Então, se a gente não tivesse segurado, hoje em dia a gente talvez não tivesse nem indústria de carro aqui no Brasil. Então, tem um lado bom, tem um lado que atrasou um pouco o desenvolvimento do país. O grande problema com esse imposto aí especificamente, e a gente já vai poder mudar de assunto, é que, tem tecnologias que elas não existem no Brasil e aí eu sou obrigado a pagar cara, não é nem tecnologia. Outro dia eu comprei um boneco de um francês usado no eBay e aí ele chegou no Brasil 2 vezes, porque a primeira vez ele foi parar em Goiás, nem sei porque eu morava em Curitiba. Aí voltou, paguei de novo pro cara mandar, aí o correio entregou certo lá em casa, só com o imposto, aquele boneco não existe no Brasil,
era usado e eu ainda paguei uma grana de imposto, fiquei muito puto, cara, com todo respeito. Eu acho que o imposto deveria ser um pouco menor. Né? Acho que deveria ser zero. Então, na minha veja opinião. bem, nós estamos Eu sei fazendo... que é radical. Nós estamos mas fazendo, eu acho que no mundo moderno, mas se a gente mano, tiver um imposto zero, a gente também não tem como pagar a prestação de serviços públicos. tem. A gente tem, sim. Quando o Brasil quiser arranjar dinheiro, ele consegue, assim. Tem muita gente com dinheiro Então, aí. mas acontece que os serviços públicos vêm do imposto que é pago internamente. Não de importação, né? Não. A questão da importação, vamos considerar o seguinte, a gente precisa Sabe o que a fazer... gente tinha que fazer, na minha opinião? Igual a China. Se a gente pega taxa zero de importação, pega a tecnologia, copia na cara dura, reproduz aqui nas nossas indústrias, pau no cu dos americanos, começa a vender, começa a competir, crescer que nem o caralho. Foda-se, mano. A gente tem que copiar tudo igual a China fez, na minha opinião. A China encontra no Brasil, a China encontra no Brasil comida, né? Eles têm tecnologia, de fato é. Mas o que eles fizeram? Não foi bem assim. O que eles fizeram foi, eles fizeram acordos com os grandes fabricantes, né? E depois que passa um tempo, cai em domínio público, tá? Então eles podem fabricar. Então você pega, por exemplo, o carro Lifan, que é um carro chinês, né? Andou por aqui, depois saiu, voltou de novo, etc. Um carro chinês. A tecnologia de motor da Lifan é da Toyota. Mas é o motor da Toyota que já foi há 20 anos atrás, entendeu? Mas é a tecnologia. Porque aí eles aproveitam. E aí eles pegam essa tecnologia e desenvolvem essa tecnologia. O que eles vêm fazendo ao longo dos anos é exatamente isso. Eles estão se aproveitando, né? Como eles têm muita gente, a mão de obra lá é muito barata, eles estão Mas será se que não há um especializando... respeito a patentes lá? Então... Você sabe que não, né? Sabe não? que algumas coisas sim, outras não. Não, respeito à patente. Sim. Se essa foi a respeito. Não, eu falei desrespeito, mas ok. Sim. Sim, existe, é a mesma coisa que você tá falando. existe um desrespeito a determinadas patentes, sem dúvida nenhuma. Isso não foi bom? É. Existe uma discussão se propriedade intelectual existe. Pois é. Se ela é respeitada, digamos assim. Ela existe, a lei existe, mas... A lei existe, mas será que é um conceito válido? Será que ele não impede o desenvolvimento humano muito fortemente? Então, a gente precisa... Para isso, a gente precisa de acordos internacionais que tenham segurança jurídica, né? Essa é uma esfera que a gente ficar falando aqui horas e horas, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Brasil respeita as patentes. O Brasil respeita. Sim. E o Brasil só quebrou patente com os remédios genéricos, porque o preço dos remédios é muito grande. Não dá para você aceitar determinadas coisas.